Como rodar o seu primeiro projeto no AWS ECS utilizando Docker, partindo de um projeto local do absoluto zero. Esse é o tema da aula de hoje, onde eu quero aproveitar e mostrar a nova versão do ECS e, para isso, vou pegar um projetinho de exemplo no VS Code, utilizando Nginx, onde inicialmente eu vou mostrar como containerizar esse projeto local e a partir daí mostrar os desacoplamentos necessários para que esse projeto rode na nuvem, a gente consiga fazer deploy e você consiga reproduzir tudo aí 100% do seu lado e ter êxito para quem sabe colocar aí o seu projeto também para rodar na nuvem da AWS. Fechado? Então bora para cima. Bora começar aqui compartilhando nossa tela para que eu possa mostrar a construção desse projeto de exemplo aqui com vocês. Aqui então eu estou com o VS Code aberto, não estou com nada rodando nele e eu quero começar mostrando aqui qual imagem nós vamos utilizar como base para o nosso exemplo, tá? Qual é o meu objetivo, pessoal? Eu quero primeiro rodar o meu projeto local utilizando o Docker, tá? Vamos primeiro ter os fontes ali local que eu vou construir de exemplo, containerizar ele, colocar eles dentro de uma imagem, rodar o container, atualizar ele e depois disso levar para o universo da AWS. Minha conta que já está criada na AWS também e nós vamos já entrar nela. Bom, eu vou primeiro aqui no Docker Hub do Nginx e vou mostrar para vocês aqui a imagem que nós vamos utilizar. O Nginx, pessoal, é um serviço para que nós possamos rodar aplicações web, certo? Então, muito simples para você utilizar ele. Ele mostra aqui como é que você consegue utilizar essa imagem. Aqui eu não estou partindo do absoluto zero em Docker. É importante você ter um conhecimento básico em Docker e aqui no meu canal tem várias aulas mostrando como dar os primeiros passos com Docker, gerar sua primeira imagem, etc. Apesar de gerar a primeira imagem, já estou partindo do pressuposto que você tenha pelo menos o Docker instalado na sua máquina e o VS Code. Vai ser suficiente para que a gente consiga reproduzir tudo que eu vou mostrar aqui, beleza? Show! Então aqui, pessoal, o que é que vamos fazer? Nós vamos começar criando o nosso Dockerfile. A partir dele, a gente vai conseguir dizer como nós vamos construir a nossa imagem. Tudo parte, dá um zoom maior aqui, ó. Tudo parte do nome da nossa imagem. No caso aqui, a nossa imagem vai ser o Nginx, certo? Depois disso, o que é que ele diz? Olha, você vai copiar o que estiver na pasta static html directory para a pasta de destino dentro da nossa imagem. Tá aqui o path dela. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui as instruções que ele passa para mim do Dockerfile. Vou aqui no meu projeto, tá vazio ainda. Depois eu libero os fontes desse projeto para vocês. Vou criar aqui o arquivo Dockerfile e vou colar. Show! Colando aqui, pessoal, entra a nossa primeira alteração. Qual é a nossa primeira alteração? A primeira alteração que eu tenho que fazer aqui é dizer o diretório de origem. Eu vou criar um diretório chamado meu HTML. Ok? Então, esse diretório eu vou precisar ter ele também local, meu HTML. Daí você vai começando a construir o raciocínio do que você precisaria fazer para rodar o seu projeto. Dentro dele eu vou colocar um arquivo chamado hello.htm. Ok? Nesse arquivo hello.htm eu vou colocar: oi, sou a primeira versão rodando no Docker local. Esse é o conteúdo do meu HTML. Então eu tenho aqui o meu Dockerfile que diz: baixa a imagem do Nginx e a partir dela você copie a pasta do meu HTML para dentro dessa imagem. Então beleza, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso construir a minha imagem. Eu preciso construir a minha imagem para depois lançar o meu container. Como é que eu faço para construir a minha imagem? Docker build -t, qual é o nome da minha imagem? Vou chamar aqui aula ECS V2, certo? Por quê? Porque é utilizando a nova versão do ECS. Inicialmente aqui trabalhando com Docker e depois vamos mostrar como levar tudo isso para o ECS da AWS. Docker build, qual é o nome da minha imagem? Aula ECS V2. Poderia passar o nome do Dockerfile, mas como eu estou utilizando a convenção que é um arquivo chamado Dockerfile, não preciso, posso suprimir isso aqui. E depois o contexto. Qual o diretório que ele vai trabalhar? No caso, ponto diretório atual. Então, ele vai gerar aqui a minha imagem. Olha só, já gerou. Vou pegar aqui o nome dela para eu guardar essa informação. Vou copiar aqui.
Já vou deixar aqui um readme do meu projeto. Ó, nome da imagem. Pronto. Que a gente fica utilizando aqui. E depois eu subo esse projeto para vocês. Certo? Beleza. Já tenho a minha imagem. Como é que eu faço para rodar agora o meu projeto? Docker Run. -D, modo desatachado. Eu quero lançar o meu container e soltar o terminal. Docker Run -D. Fazer um mapeamento de porta. Qual a porta que eu quero utilizar local? Vou colocar aqui uma porta alta, 8082. O Nginx, no container, ele trabalha na porta 80. Então, porta local 8082, no container, porta 80. E qual o nome da minha imagem? Aula SES V2. Olha só, já rodou o meu container, certo? Como é que eu posso confirmar? Docker PS, ele mostra aqui, ó. O container está rodando há 5 segundos atrás. Então agora, o que é que eu vou fazer? Vou abrir aqui meu navegador e vou colocar localhost 8082 hello.htm. Olha que coisa linda. Oi, sou a primeira versão rodando no Docker local. Ok? Henrique, como é que eu geraria uma segunda versão? Muito simples. Eu vou primeiro parar. Olha os problemas que nós temos. Eu primeiro vou ter que parar essa imagem, esse container que está rodando. Então vamos parar ele. Docker stop, pegar o ID dela aqui, ó. B531. Beleza. Parei ela. Etapa 1. Depois de parar ela, vou ter que gerar uma nova imagem. Só que antes eu vou fazer a alteração que eu preciso. Oi, sou a segunda versão rodando no Docker local. Só que para isso eu tenho que gerar antes uma nova imagem. Docker build -t, aula SSV2. Gerei a nova imagem. E agora eu vou rodar um novo container. Show. Rodei o novo container. Vamos atualizar agora aqui, ó. Olha aí. Simples e funcional. Oi, sou a segunda versão rodando no Docker local. Beleza? Então com isso, pessoal, o que é que nós fizemos? Vou pegar aqui meu board e mostrar para vocês. Olha só. Nós temos o nosso projetinho rodando local, certo? Temos aqui vamos imaginar que seja o nosso container. E aqui do lado nós temos a nossa imagem, certo? Nós paramos o nosso container, geramos uma nova imagem e mandamos lançar um novo container. Primeiro a versão 1 e depois a versão 2. Estou sempre utilizando a mesma imagem, inclusive a mesma versão, para tornar o processo aqui mais simples, certo? Henrique, legal, isso eu já tenho até funcionando. Agora eu quero rodar isso na AWS. Como é que funcionaria para utilizar o principal serviço de gerenciamento de container da AWS, o SES? Quais são as dores que o SES vai resolver? Vamos lá. Se você tiver aqui a sua conta AWS, vamos colocar aqui que seja a nossa conta AWS, tá? E aqui você vai ter a sua rede na AWS. Tendo a sua rede na AWS, você pode lançar as suas instâncias EC2. Então aqui eu vou colocar EC2, tá? Lancei a minha instância EC2. Deixa eu colocar esse nome fora, porque esse espaço aqui interno eu vou utilizar. Lancei a minha instância EC2. Show. Está lançada a minha instância EC2. Eu poderia subir diretamente a minha imagem, ou poderia subir diretamente a instância EC2 e colocar um container para rodar lá dentro. Mas só quem é que vai fazer esse gerenciamento que eu acabei de fazer aqui? Parei a imagem, ou parei o container, lancei, gerei uma nova imagem, subi para cá e mandei rodar um novo container. Se for no EC2, eu vou fazer isso também? Não. E se essa instância morrer? Tem alguns problemas aqui que não faz sentido eu ficar resolvendo isso na nuvem. Para isso, eu posso utilizar o SES, tá? Eu utilizando o SES, essas dores estão resolvidas. O SES é um serviço de gerenciamento de container AWS que ele trabalha de algumas formas. Eu posso trabalhar ele em cima de EC2, posso trabalhar ele em cima de Fargate, que é a opção de eu lançar os meus containers sem lançar nenhum servidor, só que essa é uma alternativa mais cara e não está na camada free da AWS. Então a gente vai utilizar o container utilizando cluster de EC2. Então eu crio o meu cluster no SES, digo que ele vai trabalhar com EC2
Ele vai lançar um ambiente para mim aqui, certo? E aqui eu vou ter as minhas instâncias. No caso aqui, eu vou trabalhar com uma instância com EC2 e dentro dela eu vou mandar ele lançar os meus containers, tá? Que na nomenclatura do ECS, isso aqui vai se chamar de tasks, tá? Então vou colocar aqui, ó. Na nomenclatura do ECS, esse meu container aqui vai se chamar de task, ok? Então beleza, eu tenho a minha task aqui. Só que para a minha task rodar, eu vou precisar da minha imagem. Minha imagem está aqui local. Nesse caso, onde é que a minha imagem vai estar quando eu estiver rodando ela na AWS? A minha imagem vai estar num serviço próprio para armazenar as imagens. Que serviço é esse? O ECR. A AWS tem um serviço chamado ECR próprio para armazenar imagens. É o nosso repositório de imagens, certo? Então, eu vou precisar subir essa imagem para o ECR. Uma vez que eu suba essa imagem para o ECR, eu vou precisar referenciar essa imagem em algum local para que ela chegue até essa task. Ela não vai chegar magicamente até essa task. Para isso, eu vou precisar utilizar um documento do ECS chamado Task Definition, tá? Ou TD. A Task Definition é o local onde eu vou dizer, ei, eu vou utilizar essa imagem do ECR, certo? Então, eu vou criar uma Task Definition dizendo, olha, eu vou utilizar aquela imagem do ECR. E como é que essa Task Definition vai conseguir lançar essa task? A Task Definition não consegue lançar a task. A Task Definition é apenas um documento declarativo onde eu digo várias informações, dentre elas onde está a minha imagem. Então, eu vou dar esse apontamento dessa imagem. E aqui no ECS, vamos supor que esse espaço aqui, ó, essa área seja do ECS, tá? Essa área aqui seja do ECS, essa área aqui externa aqui pode ser da AWS. Vou abstrair aqui a parte da VPC, tá? Para não ficar muito complexo. Então aqui eu tenho a parte do ECS. Para que o ECS, tendo aqui a nossa EC2, consiga lançar as tarefas, eu preciso de uma camada que vai ser responsável por lançar as minhas tasks, chamado de service. Olha só, olha que coisa linda. O meu service, qual é o papel dele? Aqui fecha o raciocínio. No service eu vou dizer qual a task definition que eu vou utilizar e vou dizer quantas tasks eu quero rodando, certo? Quantas tasks eu quero rodando. Então aqui eu vou dizer a task definition e vou dizer, olha, eu quero rodar uma task. Se eu quero rodar uma task, eu estou dizendo que eu quero rodar um container. O service vai ser o responsável por manter essa parada rodando. Ele vai olhar o tempo todo quantas tasks eu tenho. Tem uma task? Tenho. Tudo certo, não faço mais nada. Tem 0 tasks? Beleza. Lança mais uma task. Ele vai verificar se eu tenho poder computacional. O que é poder computacional? É máquina EC2 rodando. Tem poder computacional? Tem. Cara, pois lança uma task. Ele disse para mim que ele quer uma task rodando. Trabalha aí, faz o possível e mantém uma task rodando porque é a exigência dele, certo? Quando for acontecer um deploy, eu vou atualizar o meu service, certo? Então aqui deploy, eu atualizo o meu service. Quando eu atualizo o meu service, ele sabe fazer essa parada para mim. Ele sabe dizer o seguinte, olha, ele está fazendo um deploy. Qual foi a regra que ele configurou no deploy? Ele configurou uma regra para no momento que acontecer um deploy, fique 0 tasks e depois volte para uma task. Eu consigo configurar essa regra no service, certo? No nosso caso aqui, como a gente vai lançar um container, um cluster de EC2 com apenas uma instância, a regra que a gente vai utilizar é essa. No momento do deploy, eu quero uma task no máximo e no mínimo 0. Por quê? No momento que eu for o deploy, eu preciso tirar ela do ar para que ele coloque outra. Ok? Se eu estivesse trabalhando com alta disponibilidade, eu poderia mudar essa regra. Poderia colocar para ficar 2 tasks rodando o tempo todo e durante o deploy ficar assim uma segurando a parada. Uma segurando a onda enquanto ele faz o deploy e depois fica 2. Ou então 2 e 4. Vai depender do requisito que você colocar.
Aqui, como a gente vai trabalhar só com um EC2 no nosso cluster, sem alta disponibilidade, sem load balance e outras coisas, a gente vai trabalhar apenas com uma task rodando e quando acontecer o deploy fica 0 rodando, ok? Show de bola, pessoal. Então, esse é o raciocínio agora que a gente quer levar para a AWS. Como é que eu faria tudo isso rodar na AWS? Primeiro, eu preciso construir o meu cluster, ok? Vamos então para a AWS. Estou aqui na minha conta. Vamos começar construindo o nosso cluster. Para construir o meu cluster, eu preciso de um grupo de segurança. Eu preciso de um security group. Para quê? Para que a minha EC2 consiga ter acesso para o mundo, eu vou acessar ali o meu container na porta 80. Aqui eu acessei na 8082. Então eu preciso ter um security group para que eu consiga acessar essa aplicação do mundo externo, certo? Então em security group, eu vou criar um novo security group. Qual é o security group que eu vou criar? Eu vou chamar aqui de aula SES V2 Web. Aula SES V2 Web. Vou colocar aqui, ó, acesso da instância do mundo externo, ok? Qual é a regra de entrada? Eu falei, eu quero acessar HTTP porta 80. Quem vai acessar? O mundo. Acesso do mundo. Beleza? Criar security group. Show de bola. Criei meu security group, aula SES V2 Web. Agora eu posso ir no SES e vou criar o meu cluster, tá? Não tenho nenhum cluster. O cluster, pessoal, nada mais é do que poder computacional. Então vou criar meu cluster aqui. Vamos criar o nosso cluster. Meu cluster aqui, como é que vai ser a criação dele? Vou chamar ele de cluster aula SES V2. Como eu falei, vai ser um cluster de EC2. Aqui ele quer criar um autoscale para mim. Então vou deixar ele criar um autoscale. Ele precisa ter um autoscale associado. Vou utilizar a instância mais recente da Amazon Linux. Estou em 2024, mas a Amazon Linux mais recente é a 2023. Aqui, se tiver uma mais recente, você pode utilizar ela. Instância que eu vou utilizar uma instância da Frontier, a T3 Micro. E eu vou querer trabalhar com uma instância, ok? Não tem alta disponibilidade, não tem load balance, uma instância resolve meu problema. Liberar acesso para SSH? Não, essa instância não precisa acessar ela por SSH, tá? Toda a configuração que eu vou fazer vai ser externamente, questão de segurança. Aqui com a VPC, pode utilizar a VPC default da sua conta. Se for uma conta nova, melhor ainda, porque você não vai ter problema, não vai ter problema com route table, não vai ter problema de faltar o internet gateway ou coisas que impeçam desse laboratório, desse exemplo aqui funcionar. Então a zona de disponibilidade que eu vou trabalhar, vou colocar 3, A, B e C. Vou tirar aqui essas outras 3, E, D e F. Deixa só A, B e C. Joia? Agora o security group que eu vou querer trabalhar. Vamos lá. O security group que eu criei foi o do SES. Ó, aula SES V2 Web. Show? Auto assign public IP, pode deixar o default. No default ele coloca o IP para ela. E aqui eu posso mandar criar o meu cluster. Show de bola. Então ele vai começar a fazer aí a criação do meu cluster no SES. Quando eu crio o meu cluster, ele lança a EC2 automaticamente para mim. Então ele já deve estar lançando a EC2. Enquanto isso, eu posso ir criando aqui a minha task definition. Como eu expliquei aqui no desenho, um documento declarativo onde eu digo onde vai estar a minha imagem, certo? Só que antes de eu criar a minha task definition, eu preciso do SR, que é onde eu vou guardar a minha imagem. Se eu não tiver SR, eu não vou conseguir avançar aqui no meu jogo, certo? Então, a gente vai primeiro no SR, Elastic Container Registry. Vamos aqui em repositórios privados. Criar um novo repositório, vou chamar aqui de aula SES, ok? Aula SES V2. Show. Vou criar meu repositório. Criei meu repositório, aula SES V2, ok? Eu tenho a opção aqui, pessoal, View Push Commands.
Envio push commands, ele mostra os comandos que eu preciso executar para conseguir subir aquela minha imagem que está local para esse repositório. Então eu posso copiar esses comandos aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu copiar esses comandos aqui, ó. Vou criar um novo arquivo aqui, vou chamar de build sh. Ó, tá aqui os comandos, sr get login password, region, os61, docker login, beleza. Próximo comando. Fazer o build. Próximo comando. Tag A. Próximo comando. Subir a imagem para lá, certo? Aqui, pessoal, para que eu consiga fazer a comunicação da minha máquina com a AWS, eu preciso configurar um profile na AWS, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui ele está usando um profile default na minha máquina, sr get login password region us east 1. Eu vou configurar um profile específico para essa aula. Vou chamar esse profile de profile aula SES, ok? Aula SES V2, show. Aula SES V2. Beleza. Vou configurar esse profile, eu preciso criar essas credenciais na AWS, ok? Eu poderia fazer tudo na AWS sem gerar credenciais? Poderia. Só que como eu estou utilizando o VS Code, meus fontes locais, eu vou gerar essas credenciais, ok? Beleza. Vou fechar aqui. Vamos aqui agora no IAM para que eu possa criar esse usuário. Show. Não tenho nenhum usuário, vou criar um novo usuário. Vou chamar esse usuário de aula SES V2. Vou avançar. Quais são as permissões que eu vou dar para esse usuário? Eu preciso de permissão no SR. Então, para o SR, eu vou ter a permissão aqui, ó, EC2 Container Registry Full Access. E também vou precisar de permissão no SES, para quando eu for fazer o nosso deploy. Amazon SES Full Access. Tá aqui, duas policies atachadas para ele. Next, Create User. Tá aqui o nosso usuário criado. Esse usuário está pronto para acessar pelo console, se eu quisesse. Mas eu vou precisar gerar credenciais para que eu consiga acessar ele via linha de comando. Vou criar um Access Key. Acesso via CLI, ele dá as observações, já tem certeza? Você poderia utilizar outras formas. Porque começar um laboratório eu tenho certeza. Vou gerar essas credenciais. Aqui poderia colocar alguma descrição. E aqui eu posso copiar a minha Access Key e a minha Secret Key. Como é que eu trabalho com essas credenciais? Baixa, ter o AWS CLI instalado na sua máquina. E depois disso, eu posso chamar AWS Configure, -- profile, porque eu trabalho com várias contas na minha máquina. Então eu vou ter profiles. Para cada conta eu tenho um profile. Vou chamar essa aqui de aula SES V2. Vou colar minha Access Key. Vou colar minha Secret Key. Colocar região Virgínia, é a região padrão que nós estamos. Output das minhas execuções, qual formato que eu quero? Table, formato sem tabular, fica mais amigável para eu ver. Vou dar um clear. Posso fazer o seguinte, para testar ver se deu certo. AWS SR describe repositories. Dá o nome do meu profile. Isso aqui, ele vai listar os meus repositórios. Olha só, eu consigo listar meu repositório, tá certo? Aula SES V2. Se eu consigo listar meu repositório, então está tudo certo com ele. Com isso, esse comando build já deve funcionar. Vamos dar permissão aqui para que eu consiga rodar esse comando build e depois dou um build sh. Então com isso eu vou me autenticar lá no meu registry, no SR, fazer o build e depois subir essa imagem. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Olha só, vou rodar o comando de build. Olha só, login deu certo e agora já está subindo a imagem para o SR. Olha que coisa linda. Bem tranquilo até aqui, né? Então, está finalizando o envio da imagem para o SR. Olha só, já subiu a imagem para o SR. Henrique, como é que eu sei que ele subiu a imagem para o SR? A gente pode ir lá ver. Deixa eu dar aqui refresh. Tá aí. Minha imagem já está no SR. Lindo. Próximo passo.
Vamos ver aqui se o nosso cluster já está rodando. Olha só, meu cluster já está rodando, já tem uma instância associada com ele, certo? Beleza, mais um passo concluído. Então aqui no nosso check, eu já tenho SR, já tenho o meu cluster, já tenho um EC2 nele. Agora eu vou partir para Task Definition e depois o meu Service. Vamos lá. Então aqui agora, no meu cluster, posso vir aqui em Task Definition e criar uma nova Task Definition. Vamos criar uma nova Task Definition. Vou chamar Task Def Aula SS V2. Vamos trabalhar com EC2, ok? E aqui, Network Mode. Aqui é muito importante você atentar. Aqui você tem que colocar o modo Bridge. AWS VPC seria se fosse trabalhar com Fargate. Bridge é o padrão de Docker. Aqui então vai trabalhar com Bridge. Task Size, aqui você vai apagar. Isso aqui é para se você fosse trabalhar com Fargate, não é o nosso caso, ok? Aqui agora você pode descer e vir para a área de Container. Você pode chamar aqui, ó, qual é o nome do nosso container? Vou chamar de Aula SS V2. Qual é a nossa imagem? Olha só, aqui é criado esse vínculo, Task Definition com SR. Então a gente vai aqui, ó, pega a imagem latest, posso clicar aqui e depois eu posso copiar a URI dela. Ó. Tá aqui, ó, copiei a URI, posso vir aqui, ó, colei, ok? Mapeamento, host port 80, container port 8080, local fiz 8082 e 80. Aqui eu vou utilizar a 80 no meu container e também a 80 no meu host, é que eu vou expor para a internet, certo? Port name, vou chamar aqui de porta 80, certo? Beleza. Feito isso, pessoal, a gente pode descer aqui e dizer qual o poder computacional que eu vou utilizar. Uma instância T3 Micro tem duas vCPU. Eu vou utilizar só uma aqui. GPU você não seta, GPU é de processamento gráfico, então precisa disso. E aqui quanto de memória eu vou alocar para esse processo. Vou colocar 500 MB, 0.5. Isso aqui seria a quantidade, o hard limit seria a quantidade se eu quisesse matar. Chegou a tanto de memória, pode matar esse container, ele está muito fominha. No caso, eu só quero alocar para ele trabalhar. Então, eu vou colocar aqui 0.5, certo? Então, a gente vai alocar aproximadamente 500 MB, tá? A variável de ambiente. No meu caso, eu não estou trabalhando com variável de ambiente. Beleza. Posso descer aqui e, por fim, dar um create. Show! Feito o create, o que é que eu posso fazer agora? Ó? Já aparece a opção aqui, ó, deploy. Posso fazer o quê? Posso criar um novo service, porque eu não tenho nenhum. Meu cluster aula SSV2. Tipo de lançamento vai ser um launch type, que é o padrão. Vamos trabalhar com EC2. Configuração de deployment. Temos o nosso service. Service name. Vou chamar de service aula SSV2. Vamos trabalhar com réplica. Quantidade de tarefa desejada. Olha só, pessoal. Aqui eu falei sobre isso, ó. Eu quero uma tarefa rodando. Eu quero uma tarefa rodando. Então aqui é onde eu vou dizer, olha, eu quero uma tarefa rodando. Configurações de um momento que aconteceu o deploy. Qual é o mínimo que pode ficar rodando? No nosso caso, ele vai trabalhar só com uma task. Durante o deploy, ele precisa tirar essa task do ar. Então eu vou dizer para ficar com 0. E quando tiver no máximo, 100. Quando tiver tudo ok, 100. Então, numa configuração que eu tenho uma task, qual o modelo 0%, 100%? Durante o deploy, ele vai para 0, tira ela do ar, coloca outra no ar, fica 1. Ok? Se a gente estivesse trabalhando com load balance, com alta disponibilidade, com várias tarefas, a gente poderia mudar essa estratégia. Poderia colocar um 50, 100. Se eu tivesse duas tarefas rodando, tiraria uma do ar, ficaria uma, e depois lançaria a aplicação naquela nova tarefa, aí depois voltaria para duas. No nosso caso aqui vai ficar 0 e 100, certo? Deployment Fail Detection. Aqui eu posso utilizar o Circuit Breaker para que ele faça rollback se der algum problema, ou então eu posso desabilitar ele para que fique mais claro quando acontecer um erro e eu identifique ali para poder tomar
uma medida imediata, certo? Essa opção, para quem está começando, eu prefiro que você utilize ela, porque se der pau, você vai ver o exato erro para poder tomar uma ação. Assim que você está criando seu ambiente, se der pau, ele vai dar um erro, vai ter que mexer com o CloudFormation, mexe com outras coisas mais. Então aqui você já vê o erro de cara, beleza? Desativa esse cara, é melhor para se você estiver começando. Service Discovery não precisa, Load Balance também não, Autoscale também não. Task Placement, a gente já trabalhando só com task, não precisa se preocupar com a forma de acomodação dessas tasks. E aqui, por fim, eu posso dar um Create. Olha só, começou a criação do nosso service. Aqui no nosso desenho, então, aqui, Task Definition foi criada, Service também foi criado, setado com task, regra de deploy também definida. Então, olha só, pessoal, o cluster está dizendo que está ativo aqui, ó, e tarefa, tem uma pendente. Olha que lindo. Vamos atualizar aqui. Olha só o meu service, pessoal, olha que legal. Já tem 0 de uma tarefa rodando. Ele está dizendo, olha, ele disse para eu rodar uma tarefa, mas tem quantas? 0. No momento só tem 0 rodando. Eu preciso trabalhar para manter uma rodando. Vamos aqui em Tasks. Olha só, ele já está trabalhando para lançar ela. O estado desejado rodando e o último status pendente. Vamos atualizar aqui. Daqui a pouco ele deve tentar rodar ela. Vamos ver qual o estado que está dando aqui, ó. Stopped. Ó, ele está tentando rodar e está dando algum problema. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ó, exit code 1. Vamos ver aqui no log o que está dizendo, ó. Exec docker entry point exec format erro. Então, ele deu pau no momento de lançar essa task. Então, vamos fazer a correção desse problema. Aqui no meu caso, eu estou trabalhando com o meu computador que tem arquitetura ARM, tá? É um Mac M1. Então, nesse caso lá, eu estou utilizando um T3 Micro, que tem a arquitetura x86. Então, eu preciso mudar um passo simples aqui. Deixa eu pegar aqui até o comando, para que eu possa mudar no processo do build, tá? Olha só, no processo do build eu estou utilizando esse comando. Se você utiliza o x86, não vai ter problema. Mas se você está trabalhando com um Mac, por exemplo, a arquitetura ARM, você vai ter problema. Olha só, o Code Wisp até sugere para mim que é correção. Olha só que legal. Docker Build X, Build, Platform, Linux, AMD64 e aqui, ó, -T, aula SSV2. Olha a mudança, bem simples. Só adicionar Build X e a plataforma que eu quero gerar, certo? Essa linha aqui, eu vou deixar a tela comentada, porque no caso, quem está trabalhando com x86, vai nessa linha aqui. Quem está trabalhando com um Mac, um M1, por exemplo, M2, M3, vai para essa linha aqui, tá? Então, foi o seguinte, eu vou chamar aqui o comando do build, novamente. Vamos subir, então, a atualização. Olha só, já fez a atualização para mim. Agora eu vou aqui no cluster e pedir para ele atualizar o meu service, tá? Vou pedir para ele atualizar o meu service. Vou forçar um novo deployment. Deixa eu ver se minha imagem aqui está certinho, tá? Vou forçar aqui um novo deployment e vou dar um update. Beleza. Vamos então aguardar agora para ver se agora vai funcionar beleza, certo? Quem estava com um processador que não tinha problema já deu certo, já deve ter dado certo. Quem tem um processador com arquitetura ARM, ou lança uma outra instância, como a T4G Micro, para dar certo, ou então faz essa adaptação que eu estou fazendo aqui, certo? Vamos aguardar aqui, ó. Vai estar parando de rodar, está aplicando o deployment, vamos ver se vai rolar. Olha só. Aqui já está dizendo que tem uma rodando. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Olha só. Tá aqui, ó. Task, já tenho uma rodando. Que legal. Então agora vamos ver aqui onde é que ela está rodando. A gente pode vir aqui, ó. Network Binding. Eu tenho aqui, ó. Link externo. Vou abrir aqui. Olha só, já deu a página de boas-vindas do Nginx. Aqui basta eu colocar então hello.htm. Olha, coisa linda, pessoal, tá aí, ó.
Oi, sou a segunda versão rodando no Docker local. Só que não está mais Docker local, agora é Docker na AWS. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma pequena mudança. Qual é a mudança que eu vou fazer? Vou agora colocar uma rotina aqui para deploy. Deploy.sh. Na rotina para deploy, vou chamar o update service do SS. Vou passar o nome do cluster. Qual é o nome do meu cluster? Vamos pegar o nome do cluster para que a gente possa fazer o update via linha de comando também. Cluster aula SS V2 -- service, nome do meu service. Clicar aqui no meu cluster. Copiar aqui ele. Aqui vou forçar o new deployment, porque eu estou utilizando a mesma tag para a minha versão, para a minha imagem. E aqui o profile. Qual é o nome do meu profile? Deixa eu pegar aqui, ó. Profile aula SS V2. Certo? Profile aula SS V2. E ainda posso fazer o seguinte, na primeira linha aqui, eu posso mandar ele fazer o build antes. Então, quando eu chamar o deploy, dá permissão aqui, ó, chamar o deploy, primeiro ele vai chamar o build e depois ele chama o deploy. Vamos ver se deu tudo certo. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Espera aí, deixa eu parar aqui. Vou colocar, oi, sou a terceira versão rodando no SS da AWS. Então vamos lá. Vamos chamar agora o deploy. Vamos ver se agora vai. Ó, gerando um novo build. Olha só, o deploy também já foi disparado, tá? Que é o output formato table. Show de bola! Vamos agora ver aqui no SS. Vamos aqui no nosso service. E vamos ver aqui na aba Deployment. Olha só, tem um deployment já em progresso. Tá aqui, ó. Um deployment em andamento. Está parando a tarefa atual para poder lançar uma nova. Olha só. Aqui ele está dizendo que ele já terminou o deploy, tá? Já tem uma rodando na nova versão. Vamos ver aqui como é que tá. Ainda não terminou. Ainda não terminou, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui, service. Agora sim, agora só tem uma. Vamos ver aqui se deu certo. Não atualizou, deixa eu ver se eu salvei. Deixa eu ver se a minha imagem subiu aqui para o SR. Ó, vamos aqui no SR ver se a nossa imagem está lá. Olha só, minha última imagem, 17:25. Deixa eu ver se ela está certinha. Aparentemente sim. Vamos aqui, então deixa eu disparar um deploy novamente. Docker build, platform, Linux x64, -t, aula SS V2. Deixa eu colocar aqui, sou a quarta. Tá faltando salvar aqui, né? Oi, sou a quarta versão rodando no SS. Então, quando eu chamar o deploy, ele vai chamar primeiro o build e depois vai fazer um update no meu service. Então, vamos lá chamar de novo o deploy. Pronto, fez a atualização. Subiu a imagem e agora o SR chamou também. Beleza, vamos agora ver lá no SS se o deploy está acontecendo. Olha só, criou um novo deploy aqui, certo? Então agora, vamos ver se agora ele vai. Olha só, uma como pendente, uma desejada. Agora tem uma rodando. Bora ver agora lá.
Aqui é o endereço local, localhost. Agora vamos ver o endereço na AWS, esse daqui, ó. Ah, pessoal, tá aqui, eu tava acessando a aba errada. Localhost e aqui, ó. Oi, sou a 4ª versão rodando no SES da AWS. Tava só na aba errada, mas tava funcionando já. Então tá aqui, ó. Oi, sou a 4ª versão rodando no SES da AWS. Fazer só mais um deploy. Oi, sou a 5ª versão. Vou chamar de novo aí. Vocês viram que o deploy é bem rápido, né? Ó, fez o push. Show. Disparou o deploy. Então vamos ver aqui no meu service, ó. Beleza, tem uma rodando. E aqui já startou o processo de deploy para outra. Vamos só aguardar agora. Olha só, já está parado. Então aqui já deve... Deixa eu ver se caiu já. Ó, já caiu. É o esperado. Agora vamos esperar ele fazer para a segunda. Olha só, já terminou para a segunda. Vamos atualizar. Sou a 5ª versão rodando no SES da AWS. Olha que coisa linda, pessoal. Olha que incrível. Então agora, para finalizar, o que é que eu posso fazer? Eu posso matar o meu cluster. Vou vir aqui em Service. Vou deletar o meu Service. Vou dar Delete. Delete. Posso vir aqui também no meu cluster. Delete cluster. E digitar, ó. Delete cluster aula SES V2. E aí, esperar, tem que esperar de registrar o meu container instance. Deixa eu tentar de novo aqui. Delete cluster aula SES V2. Tem só que esperar o processo dele desregistrar. Leva aí uns 2 minutos. Terminou. Pronto, ó. Foi menos de 2 minutos, rapidinho. Já está desregistrando o meu cluster. Depois disso, ele já vai matar a minha EC2 também. Pessoal, então com isso mostrei aqui para você passo a passo, desde a geração da imagem local, até fazer a criação do ambiente na AWS com cluster com SES, utilizando EC2, criamos Test Definition, criamos Service, fizemos Deploy, configuração aqui para o nosso caso está utilizando a arquitetura ARM para que ele faça a compilação em x86 e consiga rodar no nosso ambiente com instância T3 Micro. Se for o seu caso, pode também rodar T4G Micro e não precisa dessa adaptação, que já trabalha com a arquitetura ARM. Então com isso cobrimos toda essa etapa. E se você gostou desse conteúdo, pessoal, vou deixar aqui embaixo a lista de espera para o meu próximo treinamento gratuito, chamado Bootcamp Imersão AWS. Lá eu mostro bem mais profundamente o SES do que isso. Lá a gente fala de alta sumidade, fala de deploy sem downtime, configuração de HTTPS e muito mais. E vou deixar aqui embaixo também a lista de espera do meu treinamento pago chamado Formação AWS, que tem como objetivo preparar profissionais da área de tecnologia para as melhores oportunidades do mercado dominando a nuvem na AWS. Lá você vai encontrar SES, lá você vai encontrar Beanstalk, lá você vai encontrar Kubernetes, lá você vai encontrar Terraform, lá você vai encontrar inúmeros modelos de conexão, vários suítes AWS, Lambda, SAM, é um universo, são mais de 300 aulas. Assim que você entra, conta com mentoria de 6 meses, é algo realmente mais profundo. Mas é importante você ter conhecimento antes, estar adaptado com a minha didática e ver se faz sentido para você. E sobre esse conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do projeto no GitHub, caso você queira baixar e fazer tudo aí do seu lado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e também se inscreva no canal. Compartilhe esse conteúdo com algum amigo da área de tecnologia, algum dev que precisa aprender a dar os primeiros passos e colocar um projeto para rodar na AWS e fica inseguro e não encontra conteúdo de qualidade em português utilizando o console da AWS em inglês para que consiga ter o resultado esperado. Então com isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima aula.